Olá, gente querida do coração verde e amarelo, com mais uma edição imperdível, o seu jornal que traz as informações do Brasil, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. Acompanhe. Gratidão por você deixar mais uma vez seu comentário, nos contando de que lugar abençoado do Brasil e do mundo você nos acompanha e também por participar do chat ao vivo. Sempre lembrando, veja se o sininho de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias desta edição. Aconteceu na manhã desta terça, dia 9, a 34ª reunião do Conselho de Governo. Além de vários ministros, é claro, a presença do presidente Jair Bolsonaro, que mais uma vez coordenou a reunião. Cada ministro destacou as suas principais ações em seus respectivos ministérios. Já o presidente Jair Bolsonaro falou de vários assuntos do governo e também da mídia, quando acusou a Globo de fugir de transmissões ao vivo para poder manipular informações. Confira agora alguns dos destaques da reunião. No dia de ontem, mais um dado da OMS, que a grande mídia ainda não divulgou. Tenho certeza que a mídia vai dar um grande destaque no dia de hoje nessa matéria, tenho certeza absoluta, levando-se em conta a isenção e o compromisso da imprensa brasileira com a verdade, acima de tudo. A transmissão por parte de assintomáticos é praticamente zero. Então, isso vai dar muito debate e muitas lições serão tomadas. Então, com toda certeza, isso pode sinalizar a uma abertura mais rápida do comércio e a extinção daquelas medidas restritivas. A OMS vai, com toda certeza, falar sobre as suas posições adotadas nos últimos meses, que levou muita gente, em especial aqui no Brasil, a segui-la de forma quase que cega. Mesmo com a pandemia, teremos novo recorde na produção de grãos e nossas exportações cresceram comparativamente ao ano anterior. A agricultura brasileira demonstrou mais uma vez a sua importância para o desenvolvimento do país. Mesmo em situações adversas, cumpriu seu papel de guardião da segurança alimentar com sanidade e sustentabilidade. Pós-pandemia, o Ministério da Família anuncia aos senhores: nós vamos ter, infelizmente, senhores, um momento de reconstrução de nação. Um momento em que famílias vão estar machucadas. Estamos fazendo tudo para minimizar as dores neste momento. Nós estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance. Mas nós temos que anunciar aos senhores, como Ministério da Família, que nós vamos ter grandes desafios. Nós vamos receber uma nação para a gente reconstruir. E já fica aqui o alerta desde já. Vamos ter muito trabalho, senhores. Tudo que pudermos fazer aqui com os vulneráveis, estamos fazendo. Mas nós vamos ter muito o que fazer com relação às famílias que nós vamos receber pós-pandemia. Fica aqui o registro do Ministério da Família. Nas últimas 6, 7 semanas, nos Estados Unidos, foram destruídos 32 milhões de empregos no mercado formal e no Brasil foram preservados, registrados, cadastrados a manutenção de 10 milhões de trabalhadores, graças ao programa que chamamos de BEM, os benefícios emergenciais. A empresa negocia, renegocia o salário e o governo entra bancando a diferença, pagando uma parte da diferença, de forma que a empresa, em vez de demitir, ela reduz um pouco o salário e o governo suplementa. Chamamos até de um programa de suplementação de salários. Nós gastamos 2 vezes a média dos países emergentes, e nós gastamos 10% acima da média dos países avançados. Enquanto estavam dizendo aqui que o Brasil não fazia nada contra a crise. Nós estávamos gastando o dobro dos emergentes, 10% acima da média dos avançados, e sendo criticados porque não estávamos fazendo nada. Além disso, colocando os recursos nos estados e municípios, esses 50 bilhões que nós colocamos. Os governadores vieram, de novo, conversar com o presidente, mesmo depois de nós já termos concedido isso, e, de novo, demos mais 60 bilhões para estados e municípios. Agora, o mais importante são os próximos passos, e o presidente também já determinou quais serão esses próximos passos, que por 2 meses nós vamos estender o auxílio emergencial. Então, vem a nova fase aí, uns 60 dias, a gente espera que esses 60 dias, pelo menos, de auxílio emergencial que o presidente está estendendo, que nesses 60 dias haja essa organização de retorno seguro ao trabalho
e depois entramos, então, numa fase, finalmente, de decolarmos novamente, atravessando as duas ondas. Esse é o desafio à frente. Ficou doente, recebeu os medicamentos, foi para casa e ficou bom, é o ideal. Ficou doente, recebeu os medicamentos, foi para casa, precisou retornar para o tratamento, ele vai para a unidade de suporte ventilatório. Começa com catéter de alto fluxo, começa com pronação, colocar de barriga para baixo, para o pulmão funcionar melhor. Continua com a respiração não invasiva, usando o BiPAP, usando aquela proteção para não espargir, que foi trabalhada lá em Manaus, isso daí, está no Brasil, está no mundo. E, por fim, respiradores ainda dentro da unidade de suporte ventilatório. Só se esse paciente agravar muito, tiver outras comorbidades, tiver problema renal, cardíaco, aí vai para uma UTI, que é especificamente uma UTI. Esse, em resumo, são os dois grandes trabalhos que nós estamos fazendo. Trabalho de testagem, diagnóstico e trabalhando com o manejo dos pacientes. A testagem de teste rápido, ela avalia especificamente se você está ou não com os anticorpos que o próprio corpo produz, porque quem combate o vírus são os nossos anticorpos. Os remédios que nós tomamos é para nos manter aptos durante o combate dos anticorpos. Não é para mais nada. Os remédios é para nos manter aptos, porque é a fabricação de anticorpos e as ações dos anticorpos no vírus que vai fazer com que a carga viral caia. Então, quando o corpo ele produz esses anticorpos, aparece no teste rápido, que só aparece a partir de 1 grau de produção do anticorpo. Se você fizer o teste rápido no primeiro, segundo, terceiro, até o 6º dia, 5º dia, a probabilidade de não dar nada é enorme. Só a partir de um certo grau da curva que você passa a ter, efetivamente, anticorpos suficientes para aparecer no teste rápido. Então, é por isso que a estratégia está sendo toda discutida com clareza e já está bem adiantada para ser solta, apresentada. Eu gostaria aqui de deixar algumas coisas muito claras. Senhores, os dados, eles precisam ser completos e sem nenhum tipo de dificuldade de acesso. Nós estamos há 20 dias, faz mais ou menos 20 dias que eu conversei com o presidente, que nós estávamos trabalhando nesse desenvolvimento de como buscar todos os dados desde o início da pandemia. Porque os dados precisam ser consultados e compreender por dia a subida, a descida, que ação aquele gestor fez naquela cidade que fez aumentar ou diminuir, ou não teve nenhum reflexo da ação que foi feita. Aí a pergunta eterna, que horas vai ser disponibilizado os dados? 24 horas. Os dados estão disponíveis 24 horas. No momento que os dados chegam e são atualizados no BI, eles estão atualizados. Aqueles que não estiverem desatualizados é porque não chegaram os dados ainda e estão em compilação. Não existe horário. O horário pode ser às 16 horas, às 17 horas, às 18 horas. É a hora que o dado daquele dia chega, é compilado e colocado à disposição. Senhores, quanto mais cedo o dado chegar, mais cedo ele é compilado, mais cedo ele é colocado no BI, mais cedo todos têm acesso 24 horas aos dados. É muito importante compreender como é importante nós termos os dados completos. É muito importante compreender a responsabilidade do Ministério da Saúde em colocar dados que você observa o dado e sabe que eles não estão completos. Então, é ao contrário, 100%, 80 graus, ao contrário do que está se discutindo em mídia e em outros canais. Nós estamos trabalhando para mostrar ao contrário, 100% dos dados. E com a modelagem regional, estadual, cidade, capital, região metropolitana e interior, nós podemos colocar ali os dados que cheguem para aquele dado. No primeiro dia que eu cheguei, apresentei para o presidente que eu tinha dúvidas sobre como estavam sendo colocados os números. As minhas dúvidas eram em cima do que estava sendo enterrado
e não estava com os registros corretos para cima. Nós queríamos ver se realmente não estava sendo subnotificado e não aumentado. Nós estávamos buscando o número verdadeiro para evitar a subnotificação. Nós nunca falamos de hipernotificação. Nosso medo é que estivesse havendo subnotificação. E isso nós buscamos, trabalhamos para ter os dados reais. Todo o restante é apenas discussão, interpretação, mídia, combate, como colocou aí o ministro Onyx. Nós não temos medo da verdade. E a gente lamenta, sim, as especulações, as mentiras que um órgão de imprensa especial teima em rotular esse governo. Ao vivo, eles fogem de nós. Eles querem sempre gravar para editar e fazer as suas especulações. Como teve nessa televisão, há pouco tempo, quando o ministro falou que eu não quero saber desse tipo de etnia, né, desse tipo de brasileiro, porque todos nós somos brasileiros. Tirou todos nós somos brasileiros e criou um clima, para quem não tem dúvida aqui, Ministro da Educação, TV Globo, tá? Para quem não tem dúvida, a editar e jogar para frente essas desinformações. E, obviamente, parece que faturavam com o número exagerado do que acontecia em uma área ou outra. Então, o nosso governo é da transparência, não temos medo da verdade. Tenho orientado meus ministros, não determino, que participem de debates em televisões, preferencialmente ao vivo, porque gravando você já sabe nessa televisão, né, o que vai acontecer com a sua devida participação. Mas como eu costumo perdoar todos, eu perdoo essa televisão, espero que ela volte à rotina lá de trás, tá, onde realmente tinha a verdade como produto da informação. Estamos vendo as polêmicas levantadas pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, que ora diz uma coisa, ora diz outra. Uma das mais recentes polêmicas é sobre a não transmissão de corona em pessoas assintomáticas, ou de pessoas assintomáticas. Em sua tradicional interação com apoiadores e também com a imprensa, nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre isso, sobre a OMS, o ex-ministro Mandetta, sobre o auxílio emergencial e ainda sobre a Rede Globo. A OMS, no dia de ontem, diz que os assintomáticos raramente, ou melhor, chega próximo de zero a possibilidade de transmissão. Então isso vai mudar, no meu entender, toda aquela sistemática que governadores e prefeitos adotaram no Brasil do isolamento quase que absoluto, do fique em casa a qualquer preço. E desde lá de trás eu vinha falando que devíamos nos preocupar com a questão do desemprego também. Houve uma despreocupação nesse sentido. O preço vai ser bastante alto a ser pago por todos agora, em especial pelos informais, aqueles que perderam seus empregos, tiveram seu salário reduzido, prejudicando muito a questão da economia do Brasil. E isso tem um preço, e o preço vem em forma de vidas, sofrimento, tristeza, depressão, questões familiares, violência doméstica, violência contra a criança, e resolveram simplesmente, né, uma parte da mídia, não são todos, em especial aí não está aqui a Globo aqui, saudade da Globo aqui, especial o Sistema Globo Televisão, focando apenas, né, numa questão e tentando a toda maneira deslegitimar o governo. Foi duro para mim, sofri muito com isso, tá certo? Não houve naquele momento a possibilidade de ser ouvido por parte da mídia, de uma forma quase que geral, e esse outro lado, apenas críticas e mais críticas. A conta está aí, chegou alto para pagar. Lamento as mortes, não só a morte por coronavírus, mas todo e qualquer tipo de morte, que a morte é algo que, por mais que se espere muitas vezes daquela pessoa, dado a idade, a doença, a gente nunca se conforma, lamento. Tá? Esses especialistas, por incrível que pareça, não acertam uma. Nós temos que ser realistas, uma realidade. Nós sabemos que não tem comprovação de nada no Brasil. Até a hidroxicloroquina não tem comprovação. O MS voltou atrás, né? Desaconselhou estudos e pesquisas nesse sentido, depois voltou atrás. Então a MS é uma organização que está titubeando.
parece mais um partido político, né? Não é à toa que o presidente americano deixou de lado, aí, deixou de contribuir.